Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Mais um momento em que estamos juntos, reunidos para o nosso devocional noturno, vespertino. E quero convidar a todos para então estarem conosco agora. Hoje nós estaremos realizando a nossa escola bíblica, isso mesmo. Então daqui a pouquinho nós estaremos meditando sobre o assunto Tudo Entregarei, da revista Cristã Evangélica, e o nosso assunto que nós iremos tratar nesta noite é descanso ou serviço. Então vamos ver como administrar o nosso tempo, mas dentro daquilo que o Senhor então preparou para nós. Sabemos que temos então que cuidar bem do nosso tempo como bons mordomos, bons dispenseiros. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, que é sobre o descanso, a oportunidade que temos de descansar. E a gente vai, a gente vai entender um pouco mais sobre o sábado, ou o sábado do Senhor, ou o dia do Senhor. Então daqui a pouquinho nós estaremos meditando sobre este assunto, ok? Então, descanso ou serviço, é isso que nós iremos ver daqui a pouquinho. Amanhã às 8 horas, se Deus permitir, estaremos fazendo então a nosso devocional matinal, e às 18 horas o nosso devocional vespertino, noturno. E a gente vai ter na quinta-feira o nosso tempo de estudo bíblico com oração. E aí na sexta-feira nós teremos aqui um bate-papo com o pastor Isaías Arruda sobre lições da pandemia. Então vamos ver aqui algumas lições que podemos aprender com a pandemia, principalmente nós como cristãos. O que é que nós podemos tirar de lições diante desta pandemia? Então esse assunto será tratado na sexta-feira com o pastor Isaías Arruda às 18 horas, tá ok? Fico aguardando vocês. Muito bem, 18 horas em ponto, vamos orar, vamos falar com Deus e logo após estaremos dando início à nossa escola bíblica desta noite. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, obrigado porque o Senhor é bondoso, porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai amado, porque temos esse grande privilégio de estarmos juntos, te servindo, fazendo a tua vontade, porque temos também, Senhor Deus, o privilégio de meditarmos nas tuas palavras, e também, Senhor Deus, temos o privilégio de podermos, Pai amado, pôr em prática aquilo que estamos aprendendo. Nos abençoa nesse tempo agora, nos ajuda a compreender a tua palavra e que possamos, Pai amado, viver de acordo com a tua palavra. Nos ajuda a sermos mordomos fiéis daquilo que o Senhor nos confiou, Pai amado, e nesse momento estaremos aprendendo um pouco mais sobre o tempo que o Senhor nos dá. Nos ajuda, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então convido a todos que abram suas Bíblias em Êxodos capítulo 20, versículo 8. Êxodos capítulo 20, versículo 8, e o nosso versículo vai até o 11. Vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O nosso versículo-chave é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então a lição, nosso alvo, nosso objetivo nesta lição é estudar a palavra de Deus para termos condição de identificar o que a Bíblia diz a respeito do sábado e aprendermos a guardar corretamente o dia do Senhor. Então Deus, na sua infinita graça, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, dá ao seu povo, o seu povo escolhido, uma oportunidade de descansarmos. Ele cria então para cada um do seu povo o dia do Senhor. E esse dia deve ser mantido pela Igreja de Jesus Cristo até então a sua vinda. No nosso texto que lemos aqui, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8, então, nós vamos entender um pouco mais como então podemos fazer desse dia um dia realmente especial que glorifique a Deus. É interessante notarmos que o 7º dia é chamado de o sábado do Senhor. Ou seja, este dia, o 7º dia, ele não é nosso, ele é do Senhor. E também não é um 7º dia, não é qualquer 7º dia, mas é o 7º dia. Guardar então o dia do Senhor é uma questão de mordomia, é uma questão que deve ser observada por aqueles que são mordomos fiéis, administradores, dispenseiros daquilo então que Deus dá. A mordomia do tempo nós devemos também observar e aprenderemos então que devemos ter um dia reservado exclusivamente para o Senhor. Primeiro nós vamos ver essa lição na visão do Antigo Testamento, ok? Nós vamos ver aqui no Antigo Testamento como era este 7º dia. No texto que lemos em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 a 11, nós temos as seguintes considerações sobre este 4º mandamento. Ele diz que nós devemos santificar um dia, que é o dia do Senhor. O que é que significa então este sábado do Senhor? Qual o significado desta palavra sábado? Então a palavra sábado ela não foi traduzida, ela foi transliterada, ou seja, a palavra sábado em hebraico é Shabbat ou Sabat, depende como as pessoas vão pronunciar. No grego é Sabaton e em português é sábado. O seu significado, a sua tradução é descanso, cessamento de labor, repouso, folga ou parada. A palavra sábado não significa 7º dia, mas significa descanso. Ou seja, quando nós falamos sábado, nós estamos falando de uma transliteração do conhecido Shabbat ou Sabat, depende, as pessoas dizem um Sabat, outros dizem Shabbat, e aí fica uma transliteração desta palavra. A tradução ou significado é descanso, parar, uma parada, um repouso, uma folga. E como é que então foi instituído este dia de descanso? Nós vimos aqui que foi santificado o dia do Senhor. Isso não se originou com a igreja, não foi os pais da igreja, não foi os fariseus, não foi o homem que criou esse dia. Não foi algo feito por um homem que um belo dia, mas olha, nós precisamos aqui guardar um dia e esse dia será chamado o dia do Senhor. Mas quem criou esse dia de descanso
foi o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. E ele criou esse dia na sua criação. Ele fez isso no momento da criação. Quando ele então cria todas as coisas, diz que no sétimo dia ele descansou. E aí então ele institui, através de Moisés, que eles precisariam guardar este dia, o sétimo dia, como dia do descanso, o dia do sabate. Quais são os deveres que estão contidos neste quarto mandamento? Do versículo 9 ao 10, nós vamos ver aqui que existem algumas coisas a serem observadas, que muitas vezes não é falada. No versículo 9 diz o seguinte, eu vou ler do 8 para a gente recapitular. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, ok? E ele vai dizer, por quê? Porque 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. E ele vai dizer, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem servo, animal, nem forasteiro que estão dentro da sua casa. Por quê? Ele vai explicar o motivo. Isto acontece, isso está sendo ordenado, porque o Senhor fez em 6 dias os céus e a terra, e no sétimo dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou esse dia e o santificou, ou seja, separou, preparou esse dia para ele. Então, quais são os deveres contidos aqui no nosso sábado, no nosso dia do Senhor, no nosso dia de descanso? Aqui existem 2 deveres. O primeiro é o dever de trabalhar. O quarto mandamento não ordena de forma nenhuma somente o descanso, mas ele antes exige o trabalho. Ele diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O ocioso, o preguiçoso, está quebrando este mandamento. Antes do descanso, vem o trabalho. O trabalho, meus amados, é uma bênção de Deus. O trabalho foi estabelecido pelo próprio Deus. Na criação do mundo, ele coloca então Adão e Eva no jardim para o quê? Cuidar, para serem os jardineiros, os zeladores, os cuidadores do jardim e de tudo aquilo que havia. Então, o trabalho não foi um castigo, o trabalho não foi um resultado do pecado, mas foi um plano de Deus para o homem. O trabalho é algo digno e honesto, seja ele qual for. É muito triste nós vemos pessoas às vezes com vergonha, né? Exatamente por causa da situação social de outros e porque as pessoas desprezam outros, que não trabalham, não fazem aquilo que você faz. Então, meus amados, todo trabalho, sendo trabalho, ele é honesto. Aquele rapaz que está lá vendendo bombom no sinal, ou dentro do ônibus, ele está vendendo, ele está trabalhando, ele está fazendo o seu sustento, é algo honesto e digno. Aquele rapaz que vende laranja no semáforo, o gari, é um trabalho digno e honesto. Nós temos uma prova maravilhosa que nessa pandemia, qual foi um dos trabalhos que foi considerado essencial? Foi exatamente a limpeza urbana. A parte então que a cidade tem que se manter limpa, ou seja, é um trabalho importantíssimo, é essencial para a nossa vida. Imagine aí, quem já passou por isso, uma greve, né, dos garis, como foi ruim, a cidade ficou suja, fede, então aparece mais doenças, aparece aí outras coisas. Então é importante, são dignos, eles são dignos também. E o trabalho contribui para o progresso do país, para o sustento da sua própria família, para o sustento inclusive da obra do Senhor.
E em várias passagens no livro de Provérbios, nós vemos então Salomão advertindo aquele que é ocioso. Ele diz que o preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele inventa desculpa, né? Tem um provérbio que diz: olha, o leão está lá fora, eu não vou sair porque ele pode me pegar. Fica inventando coisas, né? Muitas pessoas às vezes criam: não, é porque vai chover hoje, não, é porque o tempo não está bom, não, é porque eu estou assim, e ficam inventando argumentos para não trabalhar. Quem não trabalha também não pode planejar o futuro. É uma pessoa que não tem como planejar nada. Ele vive da dependência dos outros, então ele não tem como criar um projeto de vida. Ele não pode nem planejar em um casamento, em constituir família. Ou seja, o trabalho é digno e dignifica o homem. E aquele que não trabalha, ele é um ocioso e está pecando contra Deus. Também aqueles que não trabalham não conseguem resolver muitos dos seus problemas. Porque muitos problemas da nossa vida se resolvem. É uma luz que faltou, paga. É o gás que falta, é o alimento que a gente precisa comer. Então o trabalho resolve muitas coisas. E também o preguiçoso, ele desperdiça o seu tempo. Ele está sendo um péssimo mordomo com o tempo que Deus deu para ele. Ele não está sendo um dispenseiro fiel do tempo que o Senhor está dando. Então, meus amados, aqui no quarto mandamento, existe aqui uma coisa muito clara. O descanso, o sabate, o sábado, é resultado de alguém que trabalhou. É um benefício, é uma bênção do Senhor dada para aqueles que trabalham. E aqui o segundo dever é exatamente o descanso, ou seja, o dia de descanso ele é resultado daqueles que trabalham. O primeiro dever, eu preciso trabalhar para ter meu descanso. E o segundo dever é, eu posso e tenho que descansar. Deus instituiu um dia para usar e para ser o dia do seu descanso, para o bem da sociedade, para o seu bem. 7 dias na semana, você tem um dia escolhido por Deus para que você possa descansar. Ou seja, o dia de descanso, o sábado, o sábado, é um presente de Deus. É uma bênção de Deus, dando para o homem o benefício do descanso. O descanso é uma recompensa de Deus dada ao homem pelo trabalho dele executado. Deus entende assim que isso é uma necessidade do homem. O dever do descanso é um dever de mordomia. A pergunta que eu faço é: você considera este dia, esta grande bênção do Senhor? Você considera um dia para descansar, porque Deus assim permite? Nós sabemos que hoje, com a modernidade, existem pessoas que trabalham por escalas, né? 12 por 24, não sei quanto por 36, não sei quanto por 72. E muitas vezes ele não tem, então, o dia X para o descanso. Ele tem as horas dele, dentro dessas horas ele cria o seu descanso. Existem pessoas hoje, por causa da modernidade e por causa da ganância do homem, que aí criou-se os trabalhos no domingo, né? Que hoje é o dia do Senhor, é o domingo. E aí trabalham no domingo no shopping, trabalham numa farmácia, no plantão, num posto de gasolina, num restaurante, e aí começam a trabalhar. E o que acontece é que essas pessoas começam a viver essa rotina e acabam não desfrutando do dia de descanso que o Senhor assim nos deu. Então, no Antigo Testamento, o 7º dia é um mandamento que Deus nos dá, ou seja, mandamento eu não tenho opção de cumprir ou não. Como mordomo do Senhor, eu preciso saber
que o Senhor separou um dia para que eu possa descansar. Ele santificou esse dia, ou seja, ele separou, ele preparou um dia e abençoou esse dia. Olha que coisa maravilhosa. Esse dia é um dia abençoado por Deus para que nós, o seu povo, possamos usufruir e descansar dos 6 dias que trabalhamos. Então esta é a visão do Antigo Testamento. Esta é a visão no Velho Testamento. E qual é a visão então hoje, para a igreja hoje? No Novo Testamento nós temos o texto em Marcos capítulo 2. Então quero que você abra sua Bíblia lá. Marcos capítulo 2. No versículo 23. Marcos capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, lembrando que é o dia de descanso, a palavra sábado não quer dizer que é o nosso sábado hoje, as searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Advertiam-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhe respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também àqueles que estavam com ele. E acrescentou: o sábado, o descanso, foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem também é o Senhor do sábado. Então nós temos aqui, agora entrando no Novo Testamento, agora com Cristo, ele chegando diante de uma plantação no sábado, no dia do descanso, e ele então colhe lá umas espigas para alimentar. Os fariseus então vão questionar, os sacerdotes então vão questionar. E o exemplo que Cristo dá para o povo é que eles precisam se alimentar, que a vida humana é mais preciosa, eles precisavam comer. E ele usa então o exemplo de Davi, que diante dessa acusação dos fariseus, ele diz: olha, Davi entrou, foi no templo, e pegou o pão da proposição, que era reservado para os sacerdotes. E ele diz: o sábado, o repouso, é para o nosso benefício. Deus então beneficia o homem com um descanso em um dia. E o homem então precisa entender que o sábado foi feito para ele. Ele não é escravo daquele dia. E quais são então as lições que nós podemos aprender aqui? Primeiro, os judeus tinham as suas tradições orais. E eles tinham pegado ali as leis do Senhor e tinham colocado uma sobrecarga nos mandamentos de Deus. E na parte do sábado, eles criaram uma série de proibições que eram muito mais rigorosas do que Deus havia ordenado. Guardar o sábado na época do Novo Testamento, nessa época aqui que nós estamos falando, era um peso, era quase uma maldição. O fanatismo religioso dos fariseus era tão absurdo que qualquer coisa poderia ser considerado um trabalho. Só para você ter uma ideia, né, historiadores dizem que se um homem cuspisse no chão no sábado, ele estava quebrando o mandamento, porque o fato da saliva misturar com a terra caracterizava um trabalho. Ele estava fazendo ali barro, ele estava de alguma forma trabalhando. Só para você ter uma ideia do absurdo. Então Deus vai dizer isso: olha, está errado. Eu dei o sábado como bênção. O sábado é para o homem usufruir, não é para o homem ser preso, não é para o homem ser escravo do sábado. Então muitas vezes nós vamos encontrar Jesus discutindo com os fariseus
E nessas várias vezes, Jesus vai falar que os fariseus estão interpretando de forma errada a lei de Deus, estão colocando coisas absurdas, e ele chega até ponto de dizer que vocês têm colocado tanta carga que vocês mesmos não carregam, nem com o dedo mediam a quantidade de peso que vocês colocam. Então Jesus vai dar aqui o sentido do verdadeiro sábado, do verdadeiro significado do sábado. Ele diz primeiro, eu sou maior do que o sábado. Esse é o que diz aqui no nosso texto. Ele é o Senhor do sábado. Ele então é que tem o controle, ele é que diz como deve ser usufruído o sábado. O sábado, a outra coisa que nós vamos entender, é que foi estabelecido para o homem. É uma bênção de Deus para o homem. E não é para o homem se tornar escravo disso. O homem não é a causa do sábado. Mas a causa, o sábado é para o homem usufruir. E o sábado não foi criado para escravizar o homem. Mas o sábado foi criado para beneficiar o homem. Então qual é o nosso sábado? Qual é o nosso dia de descanso? A irmã Cláudia aqui já colocou, né, que a partir do Novo Testamento nós vamos entender que o nosso sábado, o nosso dia de descanso é então o domingo. É o dia do Senhor. Então foi mudado. Nós vamos ver aqui no nosso estudo que o sábado, o dia de descanso, agora passou a ser intitulado como o dia do Senhor. E como foi então que se criou esse princípio aqui do dia do Senhor? Vamos então para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, do versículo 2 ao 3. Diz o seguinte: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que havia feito. E abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como o Criador fizera. Então, pelo menos aqui nós temos 3 coisas que tornaram claras o dia do Senhor. Primeiro, o próprio Deus descansou nesse dia. Ele criou o mundo e ele então nesse dia ele foi usufruir, observar, foi se alegrar, né? Quando diz que Deus descansou, isso aqui é uma forma do homem tentar humanizar Deus, certo? É um recurso que o homem usa para humanizar Deus. Não é que Deus ficou cansado de criar um mundo, ele terminou, agora estou cansado, eu preciso descansar. Mas na verdade, essa palavra descansar, ela poderia ter colocada como se deleitar. Ele foi então agora se maravilhar com aquilo que ele tinha feito. Ele foi usufruir daquilo que ele tinha feito. Entende? Então nesse dia, esse dia o Senhor descansou. Segunda coisa que nós podemos ver é que esse dia ele abençoou. O Senhor abençoou esse dia e santificou esse dia. Então, o 7º dia da criação passou a ser o dia do Senhor, foi dele. Ele criou o mundo, então no 7º dia ele então vai descansar, ou seja, ele vai se maravilhar, ele vai se deleitar, ele vai olhar para aquilo que ele fez e vai dizer, tudo que eu fiz foi muito bom. Ele vai então se alegrar com a criação. E então nesse dia ele abençoa com toda a sua autoridade o 7º dia. E ele então cria esse dia como dia de descanso determinado por ele. E qual é o valor do dia do Senhor? Então na criação Deus separa esse 7º dia para o descanso, abençoa e santifica esse dia acima dos outros dias. Ele pega então o 7º dia e diz, esse aqui está separado, eu vou abençoar, entenda isso, eu vou abençoar o 7º dia e vou santificar, eu vou separar. Esse dia então é chamado
do sábado do Senhor, como vemos em Êxodo capítulo 20, versículo 10. E Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, em Marcos 2:20. Então ele está colocando aqui em pé de igualdade esse sábado que é do Senhor, lá na criação, em Gênesis, é o meu sábado, porque eu sou o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então nós não podemos tirar de Deus esse dia. O dia de descanso, o nosso sábado, ou seja, o dia do Senhor, que hoje é o nosso domingo, é uma dádiva. E toda dádiva torna-se uma responsabilidade. E isso é uma questão de mordomia. Além do valor do descanso que Deus dá para a restauração da nossa energia física, existe um valor muito maior nesse dia, porque é um dia também de renovarmos os nossos deveres espirituais. É nesse dia, no domingo, que ficou então, passou a ser o dia do Senhor, o domingo, e daqui a pouco nós vamos ver porquê. É o dia que quase todas as igrejas em todo o mundo se reúnem. No domingo é o dia que quase todas as igrejas no mundo todo estão reunindo para louvar a Deus. Esse é um dia abençoado por Deus. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que muitos pastores ficam tristes, se entristecem quando chega no domingo e às vezes a igreja está vazia. E aí quando vai perguntar para o irmão, irmão, o que foi que aconteceu? Você estava doente? Aí ele diz, não, é porque eu estava cansado nesse dia. Pois é, irmão, o domingo é o dia do descanso, é um dia abençoado por Deus, é o dia que nós vamos renovar as nossas forças no Senhor, é o dia que o Senhor reservou, é um mandamento que nós usemos esse dia para Ele. Então nós temos que ter mais consideração pelo dia do Senhor, é o dia dele, não é mais nosso. Os nossos dias foram os 6 dias anteriores, os nossos dias foram os outros, e esse dia, ele disse, esse dia é meu, e eu quero que nesse dia o meu povo descanse em mim, revigore as suas forças em mim, sejam abençoados por mim, separem esse dia para mim. Então, como mordomos fiéis, como dispenseiros de Deus, nós devemos entregar a Ele aquilo que é dele. Tudo entregarei, inclusive o meu dia, que não é meu. Esse dia é do Senhor. Nesse dia, eu vou entregar o meu serviço a Ele. É o dia que eu vou servir a Deus como mordomo, como dispenseiro. É nesse dia que eu vou descansar no Senhor. Então, amados, consideremos mais o nosso domingo, que não é nosso. A gente diz nosso porque nós vamos usufruir, mas esse domingo é do Senhor. Qualquer outra atividade que você mantenha nesse dia, você está deixando de fazer aquilo que é para o Senhor. Então, atentemos para isso. Dê valor esse dia para restaurar a sua vida espiritual. A pessoa passa a semana toda, às vezes, no corre-corre, envolvido, né, cercado de influências do mundo, de coisas que o mundo está lá todo o tempo jogando, trabalho, pressão do patrão, pressão do empresário, e ali você está naquela luta, no corre-corre, e um pecado lhe cercando noite e dia. E aí Deus lhe diz, olha, tem um dia que eu quero que você se deleite em mim, eu quero que você descanse. Tem um dia que eu quero que você saia desse corre-corre e você venha usufruir
daquilo que eu tenho para lhe dar. Que você venha ser abençoado por mim. E aí nós que dizemos que somos seguidores de Cristo, que fomos salvos pela graça, que dizemos que somos servos dele, negligenciamos. Hoje nós estamos aqui tudo doido, né? Que volte os cultos. Mas, meus amados, a gente não pode mais voltar como era antes. Em escolher o dia. Não, esse dia eu vou porque domingo eu não vou. Esse dia eu vou porque tal dia eu não vou. Eu vou nesse culto, mas não vou nesse. Nós temos que saber que para nós o melhor está, como a gente cantou, né? O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou um ninho para si. E nós, os servos do Senhor, encontramos os altares. A casa de Deus é o nosso lugar. É lá que é o nosso canto de repor a nossa vida espiritual, revigorar as nossas forças, descansarmos da fadiga do mundo. Nesse dia, é o dia separado que nós temos para adorarmos o Senhor. É o dia que o Senhor separou para estarmos em comunhão com os nossos irmãos. É o dia que nós estamos juntos para nos alegrarmos como igreja, para nos edificarmos mutuamente, para servirmos uns aos outros. Um teólogo com muita propriedade, ele apelidou o domingo de o dia de descanso e o dia de alegria. Ou seja, o domingo, o dia do Senhor hoje para a igreja, é um dia que nós vamos descansar, mas é um dia também que nós vamos nos alegrar. É um dia que nós vamos nos animar no Senhor, nos alegrar no Senhor. E a pergunta que eu faço para você é: o que é que você tem feito do seu domingo? Do seu não, do domingo do Senhor. Como é que você fazia antes? Né? Tem pessoas que dizem: não, domingo é o meu dia de descanso, o Senhor me deu esse dia. Ótimo. Aí o que é que acontecia? O camarada juntava a família toda, botava no carro de manhãzinha bem cedo e ia para a praia. E aí ficava na praia até cansar. E aí chegava em casa fadigado do sol, fadigado da praia, cansado. E aí quando chegava a hora de ir para o culto: não vou não, porque eu estou tão cansado da praia. Foram usufruir o dia do Senhor. E ao invés de descansar, foram cansar. E ainda deixam de agradecer a Deus. Não santificaram esse dia, não separaram esse dia para o Senhor. Separaram para si, se cansaram e deixaram de receber as bênçãos de Deus, da comunhão na igreja. Deixaram de receber as bênçãos do Senhor, na comunhão dos santos. Nos deixaram a grande oportunidade de louvar a Deus por tudo que Ele fez durante os 6 dias da semana que você trabalhou. Que você foi protegido, ida e volta para o trabalho. Que você foi premiado por ter sido um bom funcionário e a empresa lhe deu lá uma bonificação. Você esqueceu do dia do Senhor para glorificar a Deus. Foi o dia que Deus lhe livrou, foi o dia que Deus lhe ajudou, foi a semana toda Deus lhe abençoando. E aí você pega o dia do Senhor e vai se fadigar, se cansar, e não vai agradecer a Deus no dia do Senhor, que Ele separou, abençoou, para que nós pudéssemos nos descansar nele, pudéssemos deleitar nele, pudéssemos nos alegrar nele. Lembre-se, o dia foi feito para nós. Antigamente na lei, você não podia nem cuspir no chão. E hoje, nós temos a maravilhosa vantagem de termos um dia para cultuar a Deus
E ainda tem irmãos que dizem, não, é porque é muito cansativo ir para a igreja no domingo. Mordomos fiéis do Senhor irão deixar esse dia reservado exclusivamente para Deus. Então, existe uma seriedade, existe algo que precisa ser notado quando você despreza o dia do Senhor. Infelizmente, nos últimos tempos, até essa pandemia, a tendência era considerar o domingo como um dia qualquer, igual aos demais dias da semana, desfazendo aquilo que Deus fez. Ele diz, trabalhe 6 dias, mas esse dia que eu vou abençoar e santificar, eu vou separar, esse dia é especial. Mas o que é que o homem tem feito? Desfeito exatamente o que Deus fez. Tem tratado o domingo como qualquer outro dia da semana. E aí pegam domingo, o domingo é o dia da minha feira, é o dia de eu fazer minhas compras, é o dia de eu ir no shopping comprar coisa, é o dia de eu trabalhar também, é o dia de eu fazer a faxina. O único dia que eu tenho para fazer a faxina é no domingo, amados. O domingo é do Senhor. O domingo não é para você tratar como qualquer dia. O domingo é para o descanso. Agora entenda também o seguinte, quando diz que o domingo é o descanso, não é para você dormir o domingo todo, se acordar na hora de ir para o culto. É para você se maravilhar com este dia. É muito triste a gente pensar que existem crentes que pegam o dia do Senhor e corrompem completamente. Respeitar o dia do Senhor traz deleite para as nossas almas. Em Isaías 58 diz o seguinte, Isaías 58 versículo 13. Isaías 58, 13 diz o seguinte: se desviares o pé e profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Olha aqui o que é que está dizendo. Se você desviar o sentido do dia do Senhor, se você profanar esse dia tratando como se fosse um dia qualquer, para cuidar dos seus próprios interesses nesse santo dia, e ele bota aqui no meu santo dia, você está errado. Mas se você chamar esse dia de sábado o dia deleitoso do Senhor, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo as tuas próprias vontades, não fazendo o teu próprio caminho, nem falando palavras vãs, olha aqui o que é que diz. Então você vai se deleitar no Senhor. Que coisa maravilhosa. Existem bênçãos de Deus. Existe deleite na alma daqueles que entendem que esse dia é um dia abençoado por Deus. É um dia separado. E nós temos que aprender, como Jesus Cristo, o significado desse dia. O que Jesus fazia no sábado? Se nós olharmos nos evangelhos, nós vamos ver que no sábado Jesus estava na sinagoga. Exatamente. Ele ia para a casa do seu pai, como ele disse lá. Quando ele se perdeu dos seus pais, né? E os pais encontraram ele aonde? Na sinagoga. Ele disse, não, eu estou aqui na casa do meu pai, fazendo aquilo que o meu pai
quer que eu faça. E além disso, ele usava o sábado para fazer o bem. Curava pessoas, alimentou os seus discípulos, fez maravilhas e milagres. Então, meus amados, se o nosso padrão de vida é Cristo, nós devemos usar o dia do Senhor, que é hoje, é o nosso domingo, para aprendermos da palavra de Deus, para estarmos juntos, cultuando a Deus, adorando o nosso Pai Celestial, estarmos juntos no nosso culto congregacional e termos a oportunidade de servirmos, de alguma forma, visitar alguém, visitar um enfermo, alguém doente, fazermos o bem, sermos solidários, oferecermos o nosso serviço a alguém. Podemos chamar um missionário para estar conosco na nossa casa, almoçando, tendo esse benefício. E aí eu vou fazer aqui uma média, né? Chamar o pastor para estar com você nesse dia, junto, na sua casa. Olha aí que coisa maravilhosa. Chame o seu pastor, gente. Viu? No domingo. Para que ele possa estar com a sua família, vocês juntos. Tem um tempo de refeição, um almoço, sei lá. E juntos conversarem. Usufruir de forma a aproveitar bem o domingo do Senhor. Dando exemplo aos nossos filhos da importância desse dia. Porque assim nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor. Nós reservamos aqui esse dia, esse espaço aqui, para transcrever também o testemunho de um juiz inglês, Dr. Halley, que escreveu o seguinte para o seu neto. Ele diz o seguinte: durante quase 50 anos, ocupei-me de questões de grande vulto e tirei a seguinte conclusão: quanto mais escrupulosamente eu observava a santificação do domingo, tanto mais sucesso eu alcançava em meu trabalho durante a semana. E apesar de me encontrar quase sempre sobrecarregados de serviço, nunca me faltou tempo para cumprir todas as minhas obrigações, embora nunca jamais tivesse tirado um minuto sequer do dia do Senhor para os meus trabalhos materiais. Ou seja, o juiz está dizendo aqui que, mesmo sendo atarefado, com muitas coisas para fazer, ele tinha o dia do Senhor como algo que era para ser santificado, separado. E ele diz que quanto mais ele santificava esse dia, quanto mais ele guardava, separava esse dia, mais o Senhor o abençoava. E ele disse que mesmo estando muito atarefado, tendo muitas coisas para fazer, ele jamais tirou um minuto desse dia para trabalhar. Então, amados, essa deve ser a mente de um mordomo do Senhor. A mente daquele que quer ser um dispenseiro de tudo que o Senhor vai dar. É a mente daquele que diz: Senhor, tudo eu vou entregar nas tuas mãos. Eu vou trabalhar os 6 dias e vou confiar, porque a tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então no domingo eu não vou querer acordo. Domingo eu não vou estar fazendo nada a não ser separando a minha vida, o meu dia, para ti. Eu não vou me envolver em nada que me tire a oportunidade de estar te servindo, cultuando o teu nome. Eu não vou jamais ficar me envolvendo em outras coisas no dia que o Senhor abençoou e que o Senhor separou para que nós pudéssemos nos deleitar em ti.
Então, entendam isso. Mordomos de Deus, fiéis, dispenseiros fiéis, vão então entender que o domingo, hoje é o dia do Senhor, ele é reservado para nós nos alegrarmos no Senhor. Para nós, então, podermos usufruir de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Para nós podermos, então, nos alegrar. Agora, por que houve essa mudança do sábado? Lembre que o sábado nosso é o sexto dia, o sétimo dia nosso é o domingo. Por que houve essa mudança? Jesus ressuscitou exatamente no primeiro dia da semana, que é o nosso domingo. Jesus apareceu no primeiro dia da semana. Jesus outorgou a grande comissão no primeiro dia da semana. A descida do Espírito Santo no primeiro dia da semana, em Pentecostes, 50 dias depois do sábado da Páscoa. Os primeiros crentes se reuniam no primeiro dia na semana. As ofertas, o recolhimento eram feitos no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana ficou sendo chamado de o dia do Senhor, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Então, este é o dia do Senhor, porque nós vemos que na formação da igreja, a partir então da ressurreição do Senhor, foi o dia então que ele ressuscitou, foi no domingo. Então a igreja entendeu que esse dia é o dia do Senhor. Então o nosso sábado é o domingo, o nosso dia de descanso é o domingo. Então, meus amados, vamos olhar a partir de agora com outros olhares para esse dia que o Senhor abençoou, o dia que o Senhor separou para nos deleitarmos nele. Não vamos nos envolver em mais nada. Não vamos fazer outra coisa a não ser glorificar a Deus neste dia. Alegrarmos com ele. Louvarmos a ele porque ele nos deu tantas coisas durante os 6 dias anteriores. Vamos fazer isso para a honra e glória dele. Eu sei que tem dias que nós estamos realmente cansados no domingo. Tem dias que nós estamos fadigados. Muitas vezes eu estou assim. Mas você já notou que pastor não falta no domingo? É isso mesmo. Pastor tem que estar todo domingo servindo a Deus e se alegrando nele. Eu me alegro em estar servindo ao Senhor no domingo. Estar junto com os irmãos é uma alegria maravilhosa. Eu, como homem, me alegro quando eu vejo os irmãos presentes no culto. E também, como homem, me entristeço quando não vejo o rosto dos irmãos, ou quando tem uma evasão, às vezes, muito grande no domingo. Dá uma tristeza. Então, olhando no olhar humano de Deus, imagine ele que morreu. Cristo morreu na cruz. Deus nos dá então tudo de bom durante toda a semana. E o dia que ele abençoou e separou para nós, para que a gente pudesse se alegrar nele, nós então negligenciamos. Então isso causa, numa linguagem humana, uma tristeza no coração de Deus. Não que ele se decepcione, ele sabe quem somos nós, mas que aprendamos a ser mais gratos e possamos entender que esse dia é especial. E como mordomos do Senhor, nós vamos agora, a partir de agora, guardar esse dia de forma especial para Deus. Amém, meus amados? Quero agradecer a presença de todos, também agradecer a presença do pastor Gleiciano, lá em Horizonte, está aqui conosco. Deus abençoe, meu irmão. Graça e paz. Vamos orar, vamos louvar a Deus em oração e pedir então para que ele nos dê esse restante de dia, um tempo para pensarmos sobre isso e também uma noite de paz e descanso e esperarmos o dia de amanhã, a misericórdia dele. Vamos orar.
Pai amado, obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos corrige. A Tua palavra tem o poder de mudar as nossas concepções. Nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos melhor a Tua vontade para a nossa vida. Então, Senhor Deus, que através desse estudo, o Senhor possa mudar a forma de pensarmos sobre o dia do Senhor, que possamos considerar esse dia que o Senhor abençoou, esse dia que o Senhor nos deu para nos alegrarmos, nos deleitarmos em Ti. Então que os nossos interesses nesse dia não sejam colocados em evidência, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus. Que nesse dia nós possamos nos alegrar no Senhor. Que esse dia seja reservado somente para Ti, Pai. Então nos ajuda, muda a nossa mente, muda a nossa disposição de nos afastarmos, de negligenciarmos esse dia e como dispenseiros fiéis, como mordomos do tempo que o Senhor nos dá, possamos usar esse dia que é do Senhor para fazermos aquilo que Te agrada. Nos abençoe, Senhor Deus, também, nos dando a noite de paz, nos dando a noite de descanso e fazendo, Senhor Deus, com que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida e corrijamos se tem alguma falha em nós nesse sentido. Te peço também pelo Senhor Nilton, Senhor Deus, que infelizmente está hospitalizado nessa situação. Nós que já temos orado por ele por causa de outra enfermidade, mas que agora está com suspeita de Covid. Que o Senhor possa estar também, Senhor Deus, não só trabalhando na parte física, mas também, Pai amado, na sua vida espiritual. Derrama a Tua graça. Transforma aquele coração, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nesta noite e até amanhã, se Deus assim permitir. Um forte abraço no coração de vocês e aguardo todos vocês amanhã às 8 horas, ok? Que Deus abençoe.